Palestina em guerra, o mundo todo se manifestando e o mundo do futebol não saiu incólume dessa. Vamos falar sobre isso hoje, sobre essa relação entre futebol e temas políticos. Na semana passada, chamou muita atenção na mídia a torcida do Celtic, um time de Glasgow, lá na Escócia, cantando na arquibancada em apoio à Palestina. Só que essa não é uma manifestação isolada no mundo do futebol e nem na história da torcida do Celtic, tá? A torcida do Celtic, a Green Brigade, né, a Brigada Verde, ela já tem um histórico de apoio a várias causas políticas, sociais. Eu fui no jogo do Celtic em 2019 e naquela época lá eu já tinha visto bandeiras da Palestina no estádio, bandeiras da Irlanda, cânticos. Não me lembro se tinha cântico em relação à Palestina, mas eu me lembro muito bem que tinha cânticos em relação à Irlanda, alusões ao IRA, bandeiras e tudo mais. Eu achei aquilo muito interessante na época, tá? E agora veio esse vídeo aí na mídia mostrando, né, a festa bonita lá, a torcida cantando You Will Never Walk Alone, né? Uma música já tradicional em estádios, a torcida do Liverpool que costuma cantar essa música, mas aí no caso foi cantada agora pela torcida do Celtic em apoio ao povo palestino, que está sofrendo muito lá em Gaza. Assim como a torcida do Celtic, a Green Brigade, a gente pode citar várias outras torcidas ao redor do mundo que também utilizam o espaço das arquibancadas para se manifestar politicamente, fazem ações sociais ou ações diretamente políticas contra governos, tá? O Celtic ele fica em maior evidência porque entre esses clubes ele é o que tem uma projeção maior na mídia, é o principal clube lá da Escócia. Agora, por exemplo, tem o principal clube do Marrocos, o Raja Casablanca. Não é muito falado porque culturalmente a gente não é tão ligado assim ao Marrocos, mas é uma torcida também que está se manifestando muito em relação ao que está acontecendo na Palestina. E também não é de agora. Eles sempre se manifestaram, não só a torcida do Raja Casablanca, mas a própria torcida do Marrocos na Copa do Mundo, jogadores do Marrocos também, depois a gente vai falar sobre os jogadores, estão sempre se manifestando sobre a questão palestina. Além disso, a torcida do Raja, ela utiliza as arquibancadas para fazer críticas ao governo marroquino também. Voltando para o universo do futebol europeu, nós temos um outro time também que eu gosto muito, que é o Raio Vallecano. É um time de Madrid, o nome já diz Vallecano, é de Vallecas, que é um bairro ao sul de Madrid. É um bairro originalmente proletário, hoje em dia é um bairro ainda da classe trabalhadora, tá? Não fica ali no centrão de Madrid. Pouca gente visita esse bairro, pessoas que estão viajando, fazendo turismo. Acho difícil alguém visitar esse bairro, né? Eu resolvi ir porque conhecia a história do Raio Vallecano e me interessei, fui no jogo também. Aproveitei e adquiri camisa lá do Raio. Essa, por exemplo, aqui, já dá para perceber, né, qual é a pegada do time. Uma camisa rosa com o símbolo aqui, ó, do Outubro Rosa, né, em apoio ao tratamento, à prevenção do câncer de mama. E já dá para perceber que é um time diferente quando ele faz uma camisa rosa, né? Porque a gente sabe que esse meio de futebol é um meio machista, é um meio permeado de pensamento conservador. Então, fazer uma camisa rosa de time de futebol já é uma coisa, eu acho, legal, né? Não é o único time que tem camisa rosa, né? Aqui no Brasil, eu acho que o Atlético Mineiro também uma vez fez uma camisa rosa.
Além da camisa rosa, em outra ocasião, o Raio Vallecano fez uma camisa com as cores do arco-íris, em defesa da população LGBT. Além disso, a torcida chamada Bucaneiros, ela está sempre se manifestando politicamente, se manifestou também sobre a Palestina, botou lá uma postagem nas redes sociais, falando que não interessa se as federações, os clubes são contra a manifestação, proíbe. Ele falou, não estamos nem aí, vamos nos pronunciar. Que nem o Celtic também, falou que não está nem aí e vai se pronunciar mesmo. O clube que é a grande sensação há muitos anos em relação a essas questões é o St. Pauli, que é um clube menor lá da Alemanha, que ficou muito famoso, aí principalmente o pessoal que gosta de rock, o pessoal que gosta de punk rock, o pessoal que é mais à esquerda ali, que gosta dessa cultura alternativa, gosta muito desse time, né? Esse time, no final dos anos 80, início dos anos 90, nessa época, começou a ter uma presença de neonazista nas arquibancadas, e o pessoal que ia lá para assistir o jogo não gostou, falou, pô, que isso, não vou ficar assistindo o jogo com neonazista. Então começou a reagir a esse movimento dos neonazistas. E aí se tornou uma torcida antifascista abertamente, e isso conquistou fãs no mundo todo. Saindo das arquibancadas, indo para o lado dos clubes, nós temos menos manifestações políticas. E muitas vezes manifestações contrárias ao que a torcida está falando nas arquibancadas. Temos exceções, como no caso, essa equipe aqui, que eu estou com a camisa, né, que é o Palestino, é uma equipe lá do Chile, fundada por imigrantes palestinos e, como o nome diz, né, não poderia ficar sem falar nada, óbvio, né? Então o clube se manifesta nas redes sociais, bota sempre mensagens de apoio à situação na Palestina, mas é uma exceção. A maioria dos clubes não quer se meter, não quer se envolver. No caso, o Celtic, a diretoria do Celtic, foi lá e falou, não, quando a torcida se manifestou lá, né, falou, não tem nada a ver, isso aqui não é palanque político, não, isso aqui é um clube de futebol. Por quê? Porque o Celtic parece que vai ser punido por causa dessas manifestações da torcida. É um movimento geral que está tendo na Europa, não só no futebol, né? Tem países como a Alemanha estão proibindo o uso da bandeira da Palestina nas ruas, e isso se reflete no futebol também. O curioso é que em relação à bandeira da Ucrânia, qualquer um pode entrar com a bandeira da Ucrânia, se manifestar nos estádios, inclusive oficialmente existe essa manifestação. Os jogos lá da Liga Espanhola, a transmissão na televisão tem a bandeirinha lá da Ucrânia, tem mensagem e tudo mais. Agora, quando é em relação à Palestina, aí a coisa muda, né? E mesmo assim os torcedores não estão nem aí. A Green Brigade já falou, não, vamos continuar fazendo as manifestações que a gente quiser. Entre os jogadores nós também temos manifestações. Como eu falei no caso lá na Copa do Mundo, jogadores do Marrocos sempre comemorando com a bandeira da Palestina, uma controvérsia ali, o pessoal falando se podia, se não podia. Daqui a pouco o Marrocos foi muito bem, e isso foi muito bem na Copa do Mundo, chegou às semifinais, e isso chamou muita atenção das pessoas ao redor do mundo. Agora, nessa situação que estamos passando no momento na Palestina, alguns se manifestaram já também, e alguns sofreram represália por causa disso. Na verdade, quase todos sofreram represália por causa disso, né? Temos exemplo aqui do Anwar El Ghazi, é um jogador do Mainz 05, time lá da Alemanha, time que está para ser rebaixado lá na Alemanha. Ele se manifestou e o clube rescindiu o contrato com ele por causa disso, né? Temos jogador também de um time já maior, né, o Bayern de Munique, que é o Nussair Mazraoui. Ele também se manifestou, mas nesse caso ele não teve contrato rescindido, só sofreu lá uma repreensão do clube. Aqui no Brasil temos um jogador também, árabe, muçulmano, que é o Slimani, que é um jogador argelino, é a principal estrela hoje em dia no futebol do Curitiba, né, do Coxa, e ele também foi lá e se manifestou. E aí nesse caso veio da torcida a repreensão, né? O pessoal
não gostou, falou que ele não tem que fazer. Sabe como é que é? O time tá mal, tá lá na zona de rebaixamento também, e aí tudo é motivo para criticar a parte do futebol, né? Até se for por esse lado aí da política. Se tivesse tudo bem, se o Curitiba estivesse brigando pelo título, eu acho que ninguém estaria reclamando das manifestações políticas do Slimani. Temos um caso também muito emblemático, que é o caso do Benzema, né? O jogador muito famoso, francês, de origem argelina, que também se manifestou. E aí falaram que lá na França, que ele era partidário da Irmandade Muçulmana no Egito e que ele tinha que perder a nacionalidade francesa por causa disso. Lembrando que o Benzema ele já tinha passado por uma outra situação semelhante há algumas semanas, porque o caso foi o seguinte: estão jogando, tudo quanto é jogador famoso está jogando na Arábia Saudita agora, no campeonato lá, né? Grana rolando solta, os jogadores estão indo para aquele campeonato lá de fantasia. E aí tem um dia lá que é o dia da Arábia Saudita, que o pessoal bota, os homens botam as roupas tradicionais e fizeram essa campanha, botaram Cristiano Ronaldo, outros jogadores, Neymar, né, Mané, todos vestidos com aquela roupa tradicional, inclusive o Benzema, que também está jogando lá. Aí, em relação aos outros jogadores, ninguém falou nada. Em relação a Benzema, aí começaram os ataques islamofóbicos, né, na verdade, lá na França, que é o país dele. Então mostra muito essa questão de quem atacar no mundo do futebol quando se manifesta politicamente. Olha, eu já fui um torcedor fanático de futebol mesmo, eu acompanhava tudo, chegava dia de jogo, não conseguia nem fazer nada, um jogo importante, eu ficava o dia todo ali nervoso, ansioso, com a hora do jogo. E depois chegou um momento da minha vida que eu resolvi deixar isso para trás por diversos motivos. Um dos motivos foi essa questão da relação entre política, questões sociais e futebol. Porque eu percebi que em muitos momentos, a maioria das vezes, são coisas que elas não se combinam, né? Eu vou tentar exemplificar aqui para explicar melhor o que eu estou falando. Vou a estádios desde criança, né? Quando eu era criança era um ambiente muito mais tóxico do que hoje em dia, de machismo, de homofobia, de racismo até. Isso foi melhorando com o tempo, mas não está 100%, já tem avanços muito significativos, né? Aqui no Brasil, o caso de racismo é punido, né? Talvez não exemplarmente, mas é punido. A gente vê em jogos de campeonatos sul-americanos, como Libertadores, vem pessoal de fora aqui e comete atos de racismo contra nós, brasileiros. Punição, não acontece nada, basicamente, né? A federação, a Conmebol, né? A Confederação Sul-Americana não toma atitude nenhuma em relação aos clubes que as torcidas fazem isso, certo? Mas aqui no Brasil, pelo menos, não passa impune hoje em dia se alguém se manifesta de modo racista nas arquibancadas. Como eu falei, não é o que deveria ser, mas já é alguma coisa. Em relação à homofobia também, não tem mais, não pode mais, por exemplo, aqueles cânticos homofóbicos. Tem situações que o juiz chega a parar o jogo, anota na súmula, fala, né, se continuar o jogo não vai prosseguir, que é uma coisa já bem legal. Mas a gente sabe que isso, o outro lado, o lado da torcida, muitas vezes não respeita isso. Ainda tem essa cultura muito conservadora em torcida de futebol. E a gente vê que o principal mesmo ali é o futebol. Essas outras questões são todas secundárias, tá? Exemplos. Torcida do Flamengo, né? Quando o Flamengo está bem, é mil maravilhas. Quando o Flamengo está mal, aí a diretoria vira fascista, né? Porque a diretoria apoiou aí o Bolsonaro. Aí vira diretoria fascista, né? Aí não pode. Os jogadores também, notoriamente apoiadores do Bolsonaro, apoiadores de causas de extrema direita, jogam num time e como é que eu vou num
estádio e vou falar o nome daquele jogador, apoiar aquele jogador, se eu repudio tudo que o jogador fala, tudo que o jogador representa, né? E aí eu repudiando, eu vou ser contra o jogador, automaticamente vou ser contra a equipe que está jogando ali. Então, para mim, são coisas que entraram em conflito, né? Entre vários outros motivos, esse é um dos motivos que eu parei de ser torcedor de futebol, mas continuo acompanhando porque tenho muito interesse nessa questão social do futebol, o que representa na sociedade, né? Gosto também do jogo, mas hoje em dia já deixei de mão também um pouco essa parte, porque eu acho muito chato o futebol hoje em dia, com essa coisa de VAR, toda hora parando o jogo, e não tem a mesma qualidade técnica que eu via quando eu era mais novo, com jogadores de outras épocas. Então, aos poucos eu fui abandonando essa parte de torcedor de futebol e hoje eu me concentro em um observador e um apreciador da cultura do futebol. Agora é só a vez de se manifestar aqui na arquibancada da Quinta Brigada. Aí, ó, nos comentários. Bota aí o que você achou do vídeo, o que você acha sobre o assunto, se tem algo a acrescentar de alguma torcida que eu não falei, algum clube, alguma situação específica, tá? E se inscreve aí para dar uma moral aí pro amigo, só apertar um botãozinho, não vai alterar em nada aí no andamento do seu dia, tá? Se apertar aí o sininho, você vai sempre receber as notificações também dos vídeos que eu faço aqui sobre história. Tá legal? Um grande abraço e até a próxima!